Oi, Fran, tudo bem? Meu nome é Luana, sou estudante do segundo período de nutrição e hoje a gente vai falar um pouco sobre pH, sistema tampão e proteínas. Eu vou começar falando um pouco sobre a água, que é uma substância muito importante presente no organismo de todos os seres vivos. E na água contém íons de hidrogênio, ou íons H+, que podem ter sua quantidade representada pelo pH. E o pH é uma medida logarítmica que pode variar de 0 a 14, sendo 7 considerado um valor neutro, e substâncias abaixo de 7 são consideradas substâncias ácidas e acima de 7 substâncias básicas. O pH sanguíneo ele deve ter um valor de 7,35 a 7,45. E a quantidade de íons sanguíneos tem que estar de acordo com esse pH. Além disso, a quantidade de íons H+, e o valor do pH são grandezas inversamente proporcionais, sendo que o pH ele pode ser calculado a partir da equação pH é igual a menos log da concentração de H+. Então, um baixo valor de pH ele indica uma alta concentração de íons H+, então o meio ele é ácido. E um alto valor do pH indica uma baixa concentração de íons H+, então o meio ele é básico. Então, já que o pH ele pode ser classificado a partir da quantidade de íons H+ presentes na água, existem substâncias que podem alterar o pH da água. Por exemplo, quando adicionamos um ácido forte à água, como o ácido clorídrico, ele se dissocia totalmente, liberando uma quantidade de íons H+ de acordo com a concentração do ácido. E essa quantidade de íons H+ soma a quantidade que já existia no meio, então aumenta a concentração de íons H+ e, consequentemente, diminui o pH. Em outro caso, quando adicionamos uma base forte, como o hidróxido de sódio, ele se dissocia no meio, liberando uma quantidade de OH- de acordo com a concentração da base. E esses íons OH- liberados se ligam aos íons H+ já existentes, formando água. E, consequentemente, diminui a concentração de íons H+ livres no meio, aumentando o pH. Se o pH do sangue for menor do que 7,35, a pessoa pode ter acidose, e se ele for maior que 7,45, ela tem alcalose. A acidose ela tem como consequência desorientação, coma ou até a morte. E na alcalose, a pessoa pode ter respiração fraca, câimbras musculares e convulsões. Por isso, é importante ter um equilíbrio na produção e na remoção de íons H+ do organismo, que é conhecido como equilíbrio ácido-base, que a gente vai usar como exemplo para realizar esse equilíbrio ácido-base o sistema tampão, que ele neutraliza os íons H+ em excesso ou eles repõem o que está faltando. E esse processo ele ocorre instantaneamente no sangue ou em questão de horas no citoplasma. E o sistema tampão ele é formado por um ácido fraco e uma base conjugada. A função do ácido fraco é liberar íons H+, e a da base conjugada recolher esses íons quando for necessário. Em relação à equação, quando o ácido fraco se ioniza, ele libera o íon H+ e se transforma em uma base conjugada, aumentando a quantidade dessa base no meio. E quando a base conjugada recolhe esses íons H+, ela se transforma em um ácido fraco, aumentando a quantidade de ácido no meio. Além disso, também existem tampões químicos biológicos e tampões não biológicos. E para conseguir identificar, a gente pode analisar o valor do pK do ácido fraco, já que quanto mais próximo esse valor do pH do equilíbrio ácido-base, que é o pH de 7,35 até 7,45, mais chance ele tem de ser um tampão biológico. Também é importante lembrar que entre os ácidos fracos tem os ácidos mais fracos e os mais fortes. Os mais fortes são os que liberam mais íons H+, e os mais fracos são os que liberam menos íons H+. Agora a gente vai falar um pouco sobre a relação do gás carbônico com o pH e também com a acidose e a alcalose. Então, quando há um aumento da concentração de gás carbônico, seja em um líquido presente numa vidraria ou até mesmo no sangue, isso vai deixar o meio mais ácido. Em consequência disso, se a concentração de H+ aumentar ao ponto de reduzir o pH para menos de 7,35, a gente pode dizer que a pessoa está com acidose. Já em outras situações, onde a quantidade de gás carbônico no sangue diminui mais do que o normal, a gente pode ter uma redução dos íons H+, e, consequentemente, um aumento do pH. E se esse valor do pH for maior do que 7,45, a gente pode dizer que a pessoa está com alcalose.
Então, com essas informações, a gente vê a importância do pH e do equilíbrio ácido-base, né, a partir da solução tampão para o nosso organismo. Oi, Fran, eu sou Maria Clara, estudante de nutrição do segundo período, e eu vou falar sobre as proteínas. As proteínas são biomoléculas que são produzidas e encontradas nos seres vivos, compostas por cadeias de aminoácidos que se ligam através de ligações peptídicas. São moléculas de grandes dimensões, por isso são chamadas de macromoléculas biológicas, sendo que são constituídas por longas cadeias de aminoácidos. Os aminoácidos são as menores partes que se repetem para formar as proteínas. As proteínas desempenham funções importantes no organismo dos seres vivos, como, por exemplo, defesa, nutrição, transporte de substâncias, função catalítica, sendo que as proteínas que contribuem para a modificação das substâncias em outras são chamadas de enzimas. Função estrutural, fazem parte de estruturas que dão, por exemplo, sustentação, como, por exemplo, colágeno, e função tamponante. As proteínas são constituídas por grupos de aminoácidos, que se ligam através de ligações peptídicas, sendo que existem 20 tipos diferentes de aminoácidos, que se diferem através do grupo R. Os 20 aminoácidos possuem uma estrutura em comum, que é a ligação da carboxila com o grupo amino. Os 20 aminoácidos são classificados em 5 grupos, que são o grupo dos hidrofóbicos, o grupo dos polares neutros, o grupo dos aromáticos, dos polares negativos e polares positivos. Com relação à organização, as proteínas se dividem em 4 estruturas, sendo elas: estrutura primária, refere-se à cadeia polipeptídica sem se novelar. Então, é a sequência de aminoácidos ligados através de ligação peptídica. A estrutura secundária é a estrutura primária que se dobra entre si, com arranjos regulares e irregulares, que são denominados de alfa-hélice ou beta-pragueada, que são mantidas por pontes de hidrogênio entre os átomos da ligação peptídica. As proteínas de estrutura primária e secundárias são denominadas proteínas de forma fibrosa, por serem alongadas, geralmente insolúveis em água, e possuem função estrutural. A estrutura terciária é a estrutura secundária dobrada entre si, que é mantida por 5 ligações. Surgem através da interação do grupo R de cada aminoácido. Ligações de hidrogênio, ligações iônicas, interações hidrofóbicas, ligações covalente e ligações de Van der Waals. Já a estrutura quaternária é formada através da ligação de 2 cadeias polipeptídicas e é mantida através de ligações fracas, ou seja, interações iônicas, pontes de hidrogênio ou interações hidrofóbicas. As proteínas de arranjo terciário e quaternário são denominadas proteínas de forma globular, por serem esféricas, são geralmente solúveis em água e desempenham função dinâmica. Falhas no enovelamento podem acarretar em doenças como Parkinson ou Alzheimer, onde os agregados de enovelamento se acumulam e acarretam em falhas nas funções celulares. A função que as proteínas vão desempenhar depende muito da sua estrutura. Quando a sua estrutura é acometida, a função também vai ser. A síntese proteica ocorre de acordo com as instruções do DNA, traduzidas pelo RNA mensageiro. Pode acontecer tanto no citoplasma, com o auxílio dos poliribossomos, quanto no retículo endoplasmático rugoso. O RNA mensageiro, com seu códon, determina qual aminoácido será traduzido pelo RNA transportador. Assim que são sintetizadas, elas se dobram em estruturas complexas, auxiliadas pelas proteínas chaperonas, para assumir uma conformação funcional. Portanto, o que determina a quantidade, tipo, posição e a sequência é o gene, que é a sequência específica e ordenada de nucleotídeos. Quando a proteína é constituída apenas de aminoácidos, é considerada como uma proteína simples. Quando a proteína é constituída de aminoácidos e mais alguma substância, é considerada uma proteína complexa, ou conjugada. Esse algo a mais é denominado grupo prostético. A desnaturação das proteínas, ou seja, a quebra das ligações fracas, podem ocorrer devido à mudança de temperatura, mudança de pH ou a presença de substâncias que desnaturam essas proteínas, substâncias específicas. Com relação à temperatura, quanto maior o grau de agitação das moléculas, ou seja, quanto maior a temperatura, as proteínas vão desempenhar a função delas. Então, quando está numa temperatura mais baixa, elas não desempenham a função delas. Um exemplo é um pedaço de carne. Se ele estiver fora da geladeira, ou seja, numa temperatura mais elevada, as proteínas vão continuar desempenhando a sua função mais rápido. Sendo assim, a carne estraga mais rápido. Quando a carne está dentro da geladeira, ou seja, as proteínas vão estar num grau de agitação menor, desempenhando mais devagar a sua função, a carne dura mais tempo. A desnaturação das proteínas pode ser reversível ou irreversível. A desagregação é a quebra da ligação peptídica entre os aminoácidos da proteína, sendo que essa é irreversível.